Olá, queridos! O tema da nossa aula de hoje será ecologia, mais especificamente energia nos ecossistemas. Todos os indivíduos de uma cadeia alimentar, eles produzem energia, né? Se alimentam e aí dessa alimentação resulta no processo de produção de energia. Então essa energia ela acaba sendo transferida, né, de um nível trófico ao outro. Como é que isso acontece? Vamos lá. Aqui nós temos uma cadeia alimentar, né, começando com o produtor e passando pelos consumidores primário, secundário, terciário e quaternário. E a setinha, né, aqui indicando o fluxo de energia que é transferido ao longo dessa cadeia. Prestem atenção, essa setinha não indica quem vai comer quem, tá? Senão a setinha que tinha que estar ao contrário. A planta não vai comer o besouro não vai comer o sapo, né? Então, essa setinha está indicando transferência de energia. O produtor, que é o ser fotossintetizante, ele vai captar energia luminosa, vai fazer fotossíntese e vai, através, né, dos compostos produzidos na fotossíntese, produzir a sua energia. A energia que ele vai utilizar, uma parte no metabolismo e outra parte dessa energia vai ser armazenada. Nesse processo de produção de energia no metabolismo é gerado calor, né? Todos os indivíduos da cadeia fazem o seu metabolismo e geram calor. Então, uma parte da energia gerada ao longo da cadeia é sempre perdida para o ambiente na forma de calor, certo? De modo que eu tenho uma maior concentração de energia aqui no início da cadeia e uma menor concentração de energia ao final da cadeia, uma vez que uma parte da energia vai ser perdida ao longo desse processo. Aí, a parte da energia que a planta acumula, né, nos seus tecidos vai ser transferida, aqui a setinha indicando a transferência dessa energia, para o besouro, quando ele se alimenta da planta. Aí o besouro usa essa energia para produzir a sua própria energia, uma parte dela é perdida na forma de calor para o ambiente, a outra parte vai ser acumulada em seus tecidos. Essa energia acumulada vai ser transferida para o próximo nível da cadeia e assim sucessivamente. Então, isso é que quer dizer fluxo de energia ao longo de uma cadeia alimentar. Uma parte é transferida e outra parte é perdida na forma de calor para o ambiente, de forma que eu vou ter uma maior concentração de energia no início da cadeia e uma menor concentração de energia no final da cadeia. Nós temos outra forma de representar as cadeias alimentares nos ecossistemas, que é na forma de gráfico. Aqui nós temos um gráfico de barras, de colunas, mostrando quantidade de capim, quantidade de gafanhoto, quantidade de sapo e quantidade de cobra em um determinado ecossistema. Então, aqui seria um gráfico de números, mostrando o número de indivíduos em determinado ambiente. Mas na ecologia, nós transformamos esse gráfico de barras em uma pirâmide, que está aqui desse outro lado. De forma que a base de toda a pirâmide é sempre o produtor, seguida do consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, dependendo aqui de quantos indivíduos eu vou ter nessa cadeia, certo? Então, as pirâmides ecológicas são uma forma de representação gráfica do número de indivíduos em uma cadeia alimentar. Ela também pode representar uma pirâmide de transferência de energia, de biomassa, nem sempre vai ser só de números, certo? Na pirâmide de números, nós vimos no slide anterior um exemplo de pirâmide de números, que vai estar no formato daquela pirâmide usual que a gente já conhece, que parece as pirâmides do Egito. Mas, dependendo da situação, essa pirâmide de números pode se apresentar invertida, como a gente vê neste exemplo aqui. Por quê? Eu falei na aula anterior para vocês que uma única árvore pode representar um ecossistema inteiro.
né? Porque no caso aqui dessa cadeia alimentar, nós temos árvore, cupins e bactérias. Os cupins, eles vão construir o ninho nessa árvore e dessa árvore eles não vão sair. Ali eles vão se reproduzir, ali eles vão se alimentar. E dentro do intestino do cupim, eu vou ter bactérias. Então, a bactéria também não vai sair de dentro do corpo do cupim. Então, essa relação aqui, árvore, cupim e bactéria, ela não vai se modificar, né? O cupim depende da árvore e a bactéria depende do cupim, né? Então, por isso, a árvore representa um ecossistema. E aí a pirâmide de número vai se apresentar invertida. Por quê? Porque eu vou ter apenas uma árvore, só que no ninho de cupins que tem nessa árvore, eu vou ter milhões de cupins, né? Milhares de cupins. E dentro de cada cupim, eu vou ter milhões de bactérias, né? Então, aqui representa um número de indivíduos nessa cadeia. Então, dessa forma, por esse motivo, essa pirâmide apresenta-se invertida. A pirâmide de biomassa. O que é biomassa? É tudo que um ser vivo consegue produzir, né, através do seu metabolismo e incorporar aos seus tecidos. Isso é biomassa e a biomassa pode ser medida também. E aí a pirâmide de biomassa ela pode estar assim, né, na forma usual. Eu vou ter aí capim que vai alimentar o grilo, que vai alimentar a aranha, que vai alimentar o pássaro. Então, essa biomassa é proporcional à quantidade, né, de indivíduos que eu vou ter em cada nível trófico. Aqui eu vou ter milhares de plantas de capim, cada uma acumulando uma certa quantidade de biomassa nos seus tecidos. Proporcionalmente, eu vou ter uma certa quantidade de grilos, que não pode ser maior que a quantidade de capim, senão esse ecossistema vai estar em desequilíbrio. E o grilo, né, cada grilo são insetos pequenos, vão também produzir uma certa quantidade de biomassa e incorporá-la aos seus tecidos. Só que como o grilo é pequenininho, então ele vai proporcionalmente, né, em relação ao capim, produzir uma menor quantidade de biomassa. Aranhas, também proporcionalmente ao grilo, eu não posso ter muita aranha, senão eu vou acabar com a população de grilo e aí mais um desequilíbrio ecológico. Aranhas também vão estar em menor número, então vão produzir também uma menor quantidade de biomassa. E nós temos o pássaro que se alimenta da aranha, né? Então, se eu tenho só um pássaro, então ele vai, consequentemente, produzir uma menor quantidade de biomassa do que ali algumas centenas de aranhas que vão se alimentar de alguns milhares de grilos que vão se alimentar, né, de muitas plantas de capim. Então, essa é uma pirâmide de biomassa. Já nos ambientes aquáticos, a coisa muda de figura, que lá no ambiente aquático, proporcionalmente, eu vou ter uma menor quantidade de fitoplâncton em relação ao zooplâncton, né? Então, por isso, a pirâmide fica assim, disforme, né? Eu vou ter aqui no meio, o nível do consumidor primário vai ser maior do que o nível do produtor, porque eu vou ter uma quantidade maior de zooplâncton lá no ambiente aquático. Então, por isso ele fica com a maior quantidade de biomassa, certo? Então, aí a pirâmide não tem o formatinho, né, normal, ela vai ter esse formato aqui meio disforme. Pirâmide de energia, né, representa a quantidade de energia produzida em cada nível trófico. Então, quanto mais indivíduos eu tenho, maior quantidade de energia eu vou produzir, certo? Então, se eu tenho aí milhares de plantas de capim, elas em relação a uma cobra, por exemplo, eu vou ter uma maior produção de energia aqui. E lembrando, a produção de energia, né, ela se acumula mais no início do que no final da cadeia, porque ao longo da cadeia alimentar, sempre uma parte dessa energia é perdida para o ambiente. Produtividade nos ecossistemas. Produtividade quer dizer a quantidade de energia que é produzida nesses ecossistemas em relação aos seres autótrofos. Então, nós temos aí a produtividade primária bruta, ou PPB. O que é a PPB? Quantidade de energia armazenada pelos autótrofos em uma determinada área em um intervalo de tempo. Então, tudo que os autótrofos produzem de energia é a PPB.
Aí eu vou ter a PPL, que é a produtividade primária líquida, que é a quantidade de energia disponível para o próximo nível trófico. Então, eu pego a PPB, eu vou utilizar essa energia toda aqui, uma parte dela para o meu metabolismo, em processos principalmente de respiração, e a outra parte é perdida para o ambiente, né? O que sobra é a PPL. Então, por isso que nós temos essa formulinha aqui. A PPL, a produtividade primária líquida, é igual a PPB menos o processo de respiração. Então, peguei a PPB, utilizei no meu metabolismo, o que sobrou é a PPL, certo? Por isso, a energia vai diminuindo ao longo da cadeia alimentar, por conta desses processos, certo, minha gente? Ciclos biogeoquímicos. O que são os ciclos biogeoquímicos, minha gente? É a reciclagem da matéria, né? Quando algum indivíduo morre, ele vai ser decomposto e todos os compostos químicos que estavam no seu corpo retornarão, né, à natureza e depois serão incorporados, então, pelas plantas, principalmente, né, quando elas irão absorver esses compostos químicos aí do ambiente, certo? Então, a matéria ela sempre está se renovando, né? A natureza se renova todos os dias. A matéria que forma os seres vivos é reciclada por processos conhecidos por ciclos biogeoquímicos, que permitem a continuidade da vida no planeta. Começando com o ciclo da água, né? O ciclo da água, bem conhecido de vocês desde lá do fundamental, né? Em que a água vai sendo reciclada o tempo inteiro no nosso planeta. Então, aqui, nessa imagem, nós temos os corpos d'água, né? Rios, lagos, oceano, os aquíferos. Os aquíferos, eles vão ali armazenar essa água que vai voltar para o solo, certo? Então, aqui o sol vai aquecer esses corpos d'água e vai acontecer o processo de evaporação, quando a água passa do estado líquido para o estado gasoso. Essa água no estado gasoso sobe lá para a atmosfera, onde é mais frio, e vai ocorrer processo de condensação, né? Quando a água no estado gasoso esfria bastante, ela condensa e vira líquida novamente. E aí essa água acaba retornando para o solo, né, do nosso planeta através do processo de precipitação, que é a chuva. Então, essa chuva vai infiltrar no solo, alimentar os aquíferos, né? E desse solo, ela pode também minar aqui para dentro do oceano ou para dentro de um rio através de um olho d'água. Quando essa temperatura é bastante fria, aí neva, né? Aqui nos picos vai acontecer a neve. Então, a água vai formar cristais aqui e vai se precipitar e se acumular aqui nas geleiras. Outro processo relacionado ao ciclo da água é a transpiração, tanto de plantas quanto de animais, né? A gente transpira, plantas também transpiram. Nesse processo de transpiração, nós estamos jogando água na forma de vapor para a atmosfera também, que também irá condensar e se precipitar na forma de chuva. Então, dessa forma, o ciclo da água acontece, né? E a água está sempre circulando aí no ambiente, certo? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Um abraço, até a próxima.